Olá, começa agora mais um Mundo Bitcoin, o seu programa semanal sobre moedas virtuais. Hoje recebo aqui a Aloysio Matos, advogado especialista em mercado financeiro. Obrigado, Aloysio, pela presença. Obrigado a você, Rodrigo. E hoje, então, a gente vai tocar um tema um pouquinho diferente do que a gente costuma falar. Não vamos focar muito em tipos de moeda, mercado em alta, mercado em queda. Vamos focar um pouquinho aqui em regulação, um tema meio polêmico, que o pessoal sempre gosta de conversar, debater aqui no nosso chat. Então hoje a gente está aqui com um advogado que vai tirar algumas dúvidas do pessoal. Então mandem suas perguntas pelo Facebook, a gente está aí ao vivo, então podem ir mandando, a gente está de olho aqui e daqui a pouco a gente tenta selecionar algumas para a gente tirar dúvida. Bom, Luiz, acho que a gente pode começar aí pelo principal. Por que a gente vê muita gente criticar a regulação do Bitcoin, fala que vai contra a essência da moeda, que foi criada para ser independente, mas acho que é uma coisa que é importante, é preciso regulamentar, assim como fez o Japão, por exemplo. Até outro ponto que o pessoal elogia muito o Japão ali pela regulamentação, mas não só é importante, mas como é importante ter uma regulamentação própria. Acho que o Brasil não precisa tanto ficar de olho em outros países. Como é que você vê esse cenário aí? É isso. Acho que o primeiro conceito, Rodrigo, que é importante deixar claro, existe muita discussão hoje no mercado, e eu vejo muita notícia na mídia, que confunde legalidade com regulamentação. Então, o fato de não ser regulamentado não significa que ele seja legal. Tá. Você comprar Bitcoin, você comprar moeda virtual, você investir nisso, você vender, é plenamente legal. Você pode fazer isso, não existe uma vedação na legislação expressa com relação a isso. Quando a gente fala em regulação, o Bitcoin ele já se provou. A gente não precisa falar, a regulamentação pode matar essa tecnologia ou pode matar o conceito das moedas virtuais. Eu tenho uma visão pessoal em relação à regulamentação, acho que seria benéfica, eu acho que isso traz segurança jurídica para quem quer atuar nesse mercado, como por exemplo as exchanges, eventualmente bancos que queiram investir nisso, agentes do mercado financeiro tradicional, pessoas que queiram comprar isso no exterior, vender no Brasil. Enfim, existem diversos negócios hoje já relacionados à moeda virtual e uma regulamentação, apesar de não ser necessária do ponto de vista legal, você pode fazer tudo isso sem uma regulamentação, traria uma segurança jurídica. Com relação à regulamentação do Japão, todo mundo... Tem muita gente que comenta os benefícios da regulamentação do Japão sem conhecer a regulamentação do Japão. Muita gente viu o boom do preço do Bitcoin no Japão, no mundo inteiro, por conta da regulamentação do Japão, e parte da premissa de que ela foi excelente e todo mundo deveria adotar da mesma forma. Sim. Acho que cada país tem um sistema jurídico específico e cada país tem a sua característica. Hoje, um dos principais temores dos órgãos reguladores no mundo é a questão do uso do Bitcoin, da moeda virtual, para lavagem de dinheiro. Eu, pessoalmente, não conheço muitos casos de lavagem de dinheiro no Japão. A gente não vê japoneses com 50 milhões em mala, como a gente vê no Brasil. Sim. Então, a gente tem um problema que hoje é grave de corrupção, lavagem de dinheiro em diversos segmentos, não é só moedas virtuais, sistema financeiro tradicional, joalherias, obras de arte. Então, é importante que a gente enxergue uma potencial regulamentação para trazer uma segurança jurídica para quem quer investir nesse mercado, para prevenir o uso do Bitcoin, das moedas virtuais, que elas têm uma característica excelente, principalmente do ponto de vista de pagamento internacional, que é excelente. Isso traria uma segurança jurídica e desmistificar essa questão da lavagem de dinheiro vinculada ao mercado de moedas virtuais. Sim. Aproveitando, uma das questões que o pessoal sempre tem medo, que acho que quem está entrando no mercado, é a questão da exchange quebrar, exchange desaparecer. Com uma regulamentação, na verdade, assim, como é que é hoje, nesses casos, o que acontece se uma exchange quebrar, né, sumir, e o que poderia ser feito com uma regulamentação para melhorar, mudar esse cenário que é hoje nesse sentido? Hoje no Brasil
esse risco existe, tá? Felizmente a gente não teve nenhum caso de exchange quebrando no Brasil, mas hoje o volume de operação no Brasil ele cresce muito, a gente viu o crescimento no último ano. E a exchange, apesar do conceito do Bitcoin, de você fazer a própria custódia da moeda virtual do Bitcoin, a realidade é que muita gente não sabe fazer isso e acaba compra o Bitcoin e deixa na exchange. Deposita os reais e deixa na exchange para numa oportunidade de preço a conseguir comprar moeda virtual a um preço mais baixo. O que acontece na prática é que você tem uma empresa, que ela não é regulada, que está segurando aquele caminhão de dinheiro de moeda virtual de clientes. Se ela for hackeada ou se tiver alguma fraude dentro de uma instituição dessa, do ponto de vista legal brasileiro, o investidor que deixou ali aquela moeda virtual ou dinheiro, ele é mais um credor ali para tentar receber alguma coisa. Não existe uma proteção hoje que segregue. Bitcoin do cliente não faz parte do ativo da instituição. Ou, eventualmente, o exemplo que a gente sempre dá com relação à proteção é ações trabalhistas. O seu dinheiro, a sua moeda virtual que está com a exchange poderia responder por uma ação trabalhista dessa exchange? Existe um risco, porque hoje não tem uma previsão legal que segregue esses ativos, deixando claro que ele não faz parte do patrimônio da exchange. No Japão, que aí é um ponto positivo da regulamentação de lá, as exchanges elas têm algo parecido com um compulsório. Então, vamos supor, se uma exchange japonesa tem um montante equivalente a 10 milhões de dólares em bitcoins, em moeda, custodiados com ela precisa deixar um valor correspondente depositado com o Banco Central japonês em garantia de eventual quebra. Então, uma regulamentação no Brasil com esse formato seria muito positivo para proteger esse investidor. Hoje, muita gente tem insegurança de investir, deixar o dinheiro parado na corretora, ou deixar a moeda virtual parada ali, eventualmente alguma coisa acontecer com ela e ela perder tudo. Bom, o John Silva aqui já mandou uma pergunta, ele está meio bravo, né? Mas ele perguntou assim, e quem seria o regulador do mercado? Ele não quer que seja o BC. Tem mais gente aqui reclamando também que onde o Banco Central põe a mão, as coisas ficam ruins, vira lixo. Mas como é que seria a questão da regulamentação? A gente viu tanto o CVM como o Banco Central já emitiram comunicados comentando um pouco sobre o assunto, mas para regulamentar tem que ser o BC, tem algum outro órgão que poderia ser? Como é que fica esse... Olha, a gente não pode esperar surgimento de um órgão específico para criptomoedas, pelo menos não nos próximos anos. A gente não sabe da evolução futura, mas o que tem que ser analisado é qual é o risco. Como é que surge a regulamentação? Você analisa o risco. Aonde está o risco? Quais são os principais riscos hoje das moedas virtuais? Lavagem de dinheiro, evasão de divisas e a proteção do patrimônio do cliente. Se a gente for olhar lavagem de dinheiro, o COAF seria o responsável por isso. Já existe hoje diversas regras do COAF para diversos segmentos não regulados. Então, joalherias têm obrigações específicas de comunicação de operação suspeita, identificação do cliente, dentre outras. Empresas que atuam com obras de arte. E tem hoje, dentro da lei de lavagem de dinheiro brasileira e da regulamentação do COAF, uma norma que fala de intermediação e negociação, compra e venda de bens de alto valor. E a definição de bens de alto valor é qualquer bem, corpóreo e incorpóreo, acima de 10 mil reais. Considerando que o Bitcoin já está em 40 mil, entra nessa regra. Então, hoje, uma empresa que intermedia como as exchanges brasileiras, elas já têm obrigação, de acordo com a regulamentação do COAF, com a lei de lavagem de dinheiro, de seguir ali alguns critérios. Ter um compliance, saber quem são os clientes, ter identificação do cliente, entre outros. Banco Central, ele poderia servir no conceito de proteção do ativo do cliente, segregar os bitcoins, segregar os reais que estão depositados ali. Mas eu não vejo um terceiro, quarto órgão se envolvendo nisso. Acho que a CVM menos, se não tiver característica de valor mobiliário. O pessoal acho que confunde um pouco, às vezes, a questão do que é regulamentar, né? Sim.
Regulamentar, no caso do Bitcoin, não vai ser mexer nesse mercado, mudar a forma como o Bitcoin é feito ou negociado, isso não tem como fazer. Como você estava falando antes, é questão principalmente de segurança, acho que é esses pontos que o pessoal precisa focar e até querer que seja regulamentado para você ter ainda mais proteção no mercado. Tudo bem, ele já tem todos os seus pontos de mais segurança, né, descentralizado, blockchain, é super legal essa ideia da segurança que tudo isso traz, mas pode ser ainda mais seguro para o investidor. Acho que o pessoal tem que ficar de olho nesses pontos. Né? Exato. Legal. E o Lucas aqui, ó, uma pergunta que vira e mexe aparece, é a questão de imposto de renda. Ele deve ser declarado, o Bitcoin ou outras moedas, tem que ser declarado imposto de renda? Como é que funciona? Isso é importante. Aí voltando à questão da regulamentação. Muita gente acha que pelo fato de não existir uma regulamentação hoje específica com regras voltadas exclusivamente para esse segmento, que é um mercado completamente solto. Sim. E ele não é. Hoje, para você comprar uma moeda virtual no Brasil, o grande volume de compradores, o acesso dele é através das exchanges brasileiras. E a maior parte das exchanges no Brasil, elas só aceitam transferência bancária, TED, depósito identificado. É muito difícil você conseguir comprar Bitcoin numa exchange brasileira pagando em espécie. Então, a conta bancária dessas exchanges, elas são monitoradas pelo Banco Central. Os bancos que detêm essas contas exchanges, elas têm obrigação de enviar a informação de toda a movimentação financeira dessa exchange para a Receita Federal. A Receita Federal, ela sabe quem são todos os clientes da exchange, quanto cada CPF depositou naquela exchange, quanto cada CPF sacou daquela exchange. Então, o fato de não ser regulamentado, o fato de uma exchange não enviar ela sozinha uma informação para a Receita, não significa que a Receita não tem informação. Então, a questão da tributação, é importante declarar e tributar? É importante sim, porque primeiro que é obrigação legal, segundo que está sendo monitorado. Então, ainda mais agora, esse é um ano que a gente partiu de 3, 4, 5 mil reais no começo do ano. Sim. Não lembro a cotação de janeiro. Para 40, tem muita gente com ganho nessa história. Sim. E todo ganho, o leão tem uma parte disso. Sim. Então, com certeza alguém tá olhando para isso e provavelmente vai cobrar isso um dia. E o Guilherme aqui ele entrou num outro ponto, que é a questão que tem muita gente que não faz a compra e venda por exchange, faz o peer-to-peer. Sim. E como é que você faz para comprovar? Como é que funciona nesse sentido? Vai da pessoa querer ser legal com a Receita? Como é que funciona nesse sentido para declarar, já que você não tem ali na exchange o valor? Olha, é aquela questão. Matar é ilegal? É legal. Não significa que não tenha gente matando por aí e sair ilesa. Andar de carro acima do limite de velocidade na avenida é proibido? É proibido. Você vai tomar multa? Nem sempre. A lógica aqui é a mesma. Pode ser que a pessoa compre e não queira declarar, ela está assumindo o risco de ser pega ou não ser pega. Pode ser que a Receita nunca chegue nela, mas a obrigação de declarar existe. Tá. E só mais uma aí sobre imposto de renda. O Eduardo ele perguntou se ele tem que declarar para a Receita, mesmo que ele não tenha vendido ainda o que ele, né, ou seja, ele ainda não realizou o lucro dele. Sim. Por exemplo, a pessoa que tinha lá em janeiro tem ainda agora, mas não vendeu. E ele falou, se ela tem que obrigar, né, se sim, essa declaração deve ser feita até o final do mês seguinte ao da compra ou junto com a declaração anual de março do ano seguinte? Não, a aquisição, se essa pessoa compra ela comprou um Bitcoin, vamos supor, a 25 mil reais há 3 meses. E ela deixou esse Bitcoin parado lá e ela virou o ano com esse Bitcoin, 31 de dezembro de 2017. A posição dela é a mesma. Na declaração do imposto de renda dela do ano seguinte, ela vai declarar a fotografia de 31 de 12 de 2017 pelo valor de aquisição. Ela só vai declarar o ganho quando ela vender pelo valor do ganho no mês seguinte. Legal. Vamos voltar um pouquinho aí sobre a questão de regulamentação e esses pontos. Você comentou muito sobre lavagem de dinheiro. Sim. E um dos pontos, principalmente quem ainda não conhece, está entrando no mercado, que fica vendo as notícias de que o Bitcoin ele é melhor para lavar dinheiro, ele é usado só para isso.
Como é que é essa questão? Ele realmente é mais fácil? As regras no Brasil acabam ajudando nisso? Como é que a falta de regulamentação? Sim. Como é que você vê isso? Bitcoin serve para lavar dinheiro, sim. A gente não pode dizer que não. Mas serve assim como diversos outros negócios e bens. A gente já viu que reforma de sítio serve para lavar dinheiro. A gente já viu político com 50 milhões em espécie lavando dinheiro. Sim. Teve um caso recente em Inhotim de lavagem de dinheiro com obras de arte. Então, a lavagem de dinheiro, enquanto você tem crime, dinheiro de crime, esse criminoso vai querer ocultar esse patrimônio e tentar torná-lo legal através de algum meio. E esse meio pode ser qualquer um deles. Pode ser o sistema financeiro tradicional, pode ser no mercado de moedas virtuais, pode ser em qualquer outro. E os reguladores sabem disso. O que precisa ser feito é criar regras para que esse acesso à moeda virtual seja dificultado para os criminosos e para as pessoas que tenham intenção de ocultar o patrimônio. Então, hoje existem diversas regras do COAF, própria lei de lavagem de dinheiro, estabelece que as empresas que negociam diversos bens, incluindo moedas virtuais pela regra geral, de identificar e monitorar todas as operações com a pessoa politicamente exposta, o político, para tentar inibir. Então, existe o controle hoje, dá para ter regra, mas o dinheiro em espécie ainda ganha. Hoje é muito mais fácil você lavar dinheiro usando dinheiro em espécie, até porque não é rastreável. E no Brasil, hoje, para você comprar um Bitcoin, na maioria dos casos é nas corretoras, e tudo está monitorado, você consegue ver pelo blockchain. Legal. Ainda seguindo nessa linha, o pessoal acaba ficando muito com medo da questão das operações com o exterior, que também vai nessa linha da facilidade, até falando de lavagem de dinheiro, mandar dinheiro para o exterior, essa questão vai tudo se ligando. Hoje, tem muita gente que tem dúvida se pode usar Bitcoin, por exemplo, para mandar dinheiro pro exterior. Tem muita, principalmente quem às vezes tem filho estudando no exterior e, né, às vezes por causa de taxas e questões até de facilidade de ter que usar o banco para mandar dinheiro para o filho que está lá fora. O Bitcoin, você realmente pode usar isso? É considerado crime no Brasil? Como é que funciona essa questão? Esse é um ponto que uma regulamentação ajudaria. Pelo seguinte, o Brasil passou por regimes cambiais nos últimos anos super restritivos. E tem muita lei antiga que visava proteger as reservas cambiais brasileiras, que eram leis que ainda estão em vigor, que o conceito geral dela sempre foi o seguinte: não se pode enviar dinheiro ao exterior ou qualquer outro meio, bem, direito que no final do dia sirva como pagamento para o exterior, que não seja através dos bancos. Por quê? Porque o Banco Central consegue controlar o câmbio através dos bancos e tudo fora ele não consegue controlar. Então, essa legislação antiga, ela se aplica para o mercado de moedas virtuais. Então, hoje, se você comprar moeda virtual para mandar para a China, por exemplo, mandar para algum outro país, a regra que sempre foi aplicável às pessoas que utilizaram os doleiros, por exemplo, para mandar dinheiro para o exterior, a regra é a mesma, que é o quê? A operação ilegítima de câmbio. Você utilizar de outros meios que não o sistema de câmbio oficial das instituições financeiras para fazer o dinheiro chegar ao exterior. Aí com certeza vai ter gente falando, mas o Bitcoin não é dinheiro, Bitcoin é um ativo. Mas no final do dia, a lógica é a mesma. Você transfere um ativo para lá, vende esse ativo e faz o dinheiro chegar. E existe hoje muito processo do Banco Central contra pessoas que utilizaram, por exemplo, dos doleiros, que ainda existem, para mandar dinheiro para o exterior. E a multa tem chegado a 100% do valor da operação. Então, se a gente pegar um exemplo de uma pessoa que eventualmente compre 10 bitcoins e mande para o exterior, para ocultar isso lá, e jamais declare e use disso como meio de câmbio, a gente está falando aí de uma operação de R$400 mil. No final do dia, se ele for descoberto, ele pode estar sujeito a uma multa administrativa de 400 mil, além de se enquadrar como crime de evasão de divisas na lei de crimes do sistema financeiro nacional. Então é um ponto que precisa tomar cuidado. Você comentou aí que o pessoal, existem processos, o pessoal que usou doleiro. Você sabe se tem algum processo, se já existem casos exatamente com criptomoedas,
né? O Banco Central já pegou alguém, porque realmente a gente não tem regulamentação, a gente não sabe exatamente onde o Banco Central está com todo esse cenário das criptomoedas. Então, Sim. assim, por enquanto, você tem alguma ideia se já existem casos, né, até que mostre que realmente o Banco Central está de olho no assunto, ou você ainda não ouviu? Eu não ouvi falar de nenhum processo sobre isso. O que eu sei é que existe hoje um órgão, um grupo de trabalho que chama ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Tá. Que ele é composto por Ministério Público Federal, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, Ministério Público, COAF, Banco Central, e eles têm feito reuniões fechadas, eles fizeram em setembro, se eu não me engano em novembro teve outra, justamente para entender no detalhe como as operações com moeda virtual podem ser utilizadas para ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro e criar mecanismos talvez de fiscalizar, identificar e talvez até criar uma regulamentação. Tá. Então esse grupo de trabalho, que é o mesmo grupo que criou métodos para identificar as operações da Lava Jato e recuperar todos os ativos. Sim. Eles já estão focados na questão das moedas virtuais. Tá, legal. O pessoal tem perguntado aqui se é seguro ou perigoso deixar dinheiro na exchange. Acho que isso vai até um pouco além ali daqui do que a gente está falando. Mas aqui que ele pergunta, a exchange não é responsável pela guarda da moeda? Aí volta um pouco naquela questão legal das exchanges. Como é que fica essa questão realmente? Tipo, se a exchange não exatamente quebrar, mas às vezes perder, ou às vira e mexe você vê gente com problema de operação, e às vezes dá algum erro, vamos dar que a operação sumiu, né? Ali para a exchange, você fez por meio da exchange, ainda não está ali blockchain, aquela coisa toda, e sumiu o seu dinheiro. Como é que fica a questão legal hoje no Brasil? Se acontecer isso, pus meu dinheiro na exchange e esse dinheiro sumiu. Tá. Ela tá dentro de regras de bancos, de outras coisas que, né, protege a gente ou não? Nesse caso, por não ter uma regulamentação, eu perco tudo. Acho que são duas perguntas. A primeira delas roubaram o meu Bitcoin numa exchange, por exemplo. O que vai ser analisado ali é aonde foi a falha. Sim. A falha foi do usuário ou a falha foi da exchange? Tá. É a mesma lógica do sistema bancário. Se você usa o seu cartão de crédito e tem uma fraude na sua conta, o banco ele vai analisar se a falha foi do lado dele. Sim. Ou se foi do lado do cliente. Se eventualmente o cliente deu a senha dele para alguém e essa pessoa sacou dinheiro da conta do cliente, o banco não vai indenizar, se ele conseguir demonstrar que a culpa não foi dele. Sim. A lógica nas exchanges é a mesma. Se essa pessoa utiliza o computador no Wi-Fi público, ela não tem uma segunda senha, um segundo critério de autenticação na senha, etc. E faz com que o acesso dela, do lado dela, fique vulnerável, a responsabilidade ali não é da exchange, porque a falha foi do lado do cliente. Agora, se for a exchange atacada, hackeada dentro da própria exchange, ela tem a obrigação de arcar com isso. Ela causou um prejuízo, ela tem que indenizar. Aí a gente entra no cenário catastrófico, que é o que o pessoal perguntou. Se ela quebrar, ela não tem obrigação de guarda dessa moeda virtual? Ela tem, mas é a mesma coisa de você parar um carro em estacionamento, numa região perigosa, você não tem seguro do seu carro, você sabe que o estacionamento não tem seguro e você deixa a chave no contato. Se alguém levar esse carro e levar os 10 carros do pátio e você descobrir que o dono do estacionamento não tem dinheiro para pagar pelo seu carro, o que você vai fazer? Você vai entrar com uma ação e esperar para o resto da vida, que ele nunca vai te pagar. Tá. Então não tem muito... É o cuidado, precisa ter cuidado. Sim. E aí voltando nessa questão de mandar e trazer dinheiro, a gente já viu muita gente comentando aqui o sentido contrário, né? Comprar Bitcoin no exterior, vender aqui no Brasil. Você vê muita gente até falando de ganhar nessa arbitragem da diferença de preço. Isso é legal, eu posso realmente comprar numa exchange lá fora e vender em reais aqui. Como é que funciona nesse sentido as regras aqui? Legal Hoje o Bitcoin não deixa de ser um ativo. Você está comprando um ativo no exterior e trazendo esse ativo para o Brasil e vendendo esse ativo no Brasil.
A discussão que... E aí tem algumas discussões nessa operação. A primeira delas, que já está um pouco superada hoje, que é, para você mandar esse dinheiro para fora, você precisa fazer uma operação de câmbio. E aí a primeira discussão que teve no passado foi qual é a natureza de câmbio para você fazer isso. E não existe uma natureza 100% clara para esse perfil de operação. No início, alguns bancos não faziam essa operação por desconhecimento. Ao longo do tempo, o Banco Central, alguns bancos questionaram o Banco Central da natureza, e o Banco Central já se manifestou para os bancos que perguntaram qual era o caminho regulatório correto para enviar o dinheiro para o exterior para comprar moeda virtual. E isso é permitido, isso é legal. Agora, além de ser legal, existe a questão de risco do banco. O fato de ser legal não significa que as pessoas consigam fazer isso, porque muito banco conhece o modelo da operação e fala, não quero fazer essa operação, porque não é regulado, é um setor não regulado, o Banco Central emite comunicados super pesados em cima desse mercado, e eu não quero me envolver com isso. Mas isso não significa que seja ilegal, é mais uma questão de avaliação de risco do banco em não operar com esse segmento. Tá. Tem muitas pessoas que abrem conta no banco, por exemplo, nos Estados Unidos, tudo bem que aí a questão... A disponibilidade de que não recurso é fácil, lá. Lá eles não abrem conta para qualquer um, você não é simplesmente, sei lá, e não vai ser tão simples você conseguir, mas se você tiver a sua conta num banco no exterior, aí acho que aí fica mais tranquilo nessa questão legal, porque realmente está tudo dentro do sistema, você vai mandar dinheiro por contas, está tudo no sistema bancário, tanto aqui quanto lá fora. Acho que quem está nessa situação, quem tem conta realmente lá fora, acho que é mais... Aí está tudo certinho, né? Não tem muita... o que acontece os bancos hoje no Brasil, para você enviar recursos para o exterior, eles precisam fazer uma análise de capacidade financeira do cliente. Então, vamos supor um cliente que tenha declarado no imposto de renda dele R$1 milhão de patrimônio. Líquido, ele é disponível para ele comprar esse ativo no exterior. Na maior parte dos casos, o banco ele permite que essa pessoa ela mande até R$1 milhão para o exterior. Mas essa operação de arbitragem, o pessoal, depois da terceira, quarta operação, ela já estourou o limite operacional dela com essa instituição financeira, e essa instituição financeira acaba interrompendo a operação. Então, são problemas práticos, são problemas de compliance dentro dos bancos. A realidade é a seguinte, o cliente ganha, nem sempre o banco ganha o mesmo tanto que o cliente nas operações, e para ele, por ser regulado, não vale o risco de fazer a operação. Voltando de novo, o pessoal falando de imposto, a questão... O Eduardo pergunta se vender Bitcoin por outra criptomoeda. Acho que vai tudo na mesma linha, né? Não importa a criptomoeda, a ideia do que você falou antes para imposto de renda, declaração, é tudo, mesmo que seja trocando a moeda ali. A orientação expressa da Receita é para operação mais simples, que é você comprou, segurou e vendeu. Tem diversas outras operações que não tem uma resposta, que a resposta não é tão lógica. Então, esse é um caso. Se você compra um Bitcoin por um preço, troca ela por um Ethereum, o valor do Bitcoin na troca pelo Ethereum, ela tem um preço, teve um ganho ali e você comprou um Ethereum. Você depois troca por uma outra moeda. Você tem que fazer a contabilidade de todos os ganhos, mas tem diversas outras operações mais complicadas. Então, quando você pensa em usar o Bitcoin como meio de pagamento, pequeno no Brasil. Tenho R$200 em Bitcoin que eu comprei hoje a uma determinada cotação e vou e compro o meu almoço no restaurante que aceita Bitcoin. Eu sei qual foi a cotação, eu vou ter que declarar o ganho na hora que eu gastei em R$50 no almoço, sendo que teve uma oscilação. Então, tem alguns aspectos operacionais ali do Bitcoin que são um pouco mais complexos. O Fernando está perguntando, foi o que a gente acabou de explicar, e comprar em outro país e vender no Brasil. É essa questão que você acabou de explicar aí. Isso aí. Fernando, se quiser voltar um pouquinho o vídeo aí, a gente acabou de explicar toda essa questão. A Tati pergunta, a gente tocou um pouco no assunto, mas não sei se você tem algum número, alguma questão, se lava muito dinheiro com criptomoeda. Se você tem alguma... Porque realmente... Lavar dinheiro se lava com quase qualquer coisa, o pessoal dá um jeito de lavar dinheiro.
Mas você sabe se realmente o pessoal tem usado mais criptomoedas, se realmente tem aproveitado, acho que principalmente esse começo de... Né, o começo, agora já não está mais tão no começo desse mercado, mas até o ano passado se falava pouco de Bitcoin, tanto que no começo desse ano surgiram muitos casos de hacker, sequestro, essas questões. Você tem visto, você que está mais nesse meio legal, assim, algumas questões? Eu nunca vi nenhum número. Tá. Não tenho ideia hoje. As exchanges brasileiras, elas têm critérios de compliance, elas exigem a identificação do cliente. Ele não é um compliance igual do mercado financeiro tradicional, mas existe. Ainda assim, para o criminoso que quer lavar dinheiro, ainda é muito mais fácil usar o dinheiro em espécie. Aí tem a questão dos criminosos da internet, são os hackers e tal. Eles vão pedir o resgate em moeda virtual, obviamente, porque é o meio que eles estão. Então eu não tenho essa informação, esse número, mas acredito que seja bem mais difícil ainda do que o uso em comparação com papel em espécie. Se a gente for olhar, por exemplo, para Lava Jato, para o volume de recurso que foi lavado e identificado na Lava Jato, isso corresponde a praticamente 1 ano de operação de Bitcoin no Brasil. Então, se a gente for pensar, vamos lavar todo o dinheiro da Lava Jato com Bitcoin, a cotação estaria muito maior do que ela está hoje. Sim. Então, acho que lavar dinheiro ela vai acontecer em diversos segmentos, precisa ter controle para evitar que isso aconteça, principalmente no mercado de criptomoedas. Legal. Tem um pessoal questionando muito a questão de regulamentação, né? Não podia ser diferente, ter um pouco de debate, mas que a questão do governo intervir na moeda. Você vê dessa forma, realmente a regulamentação é uma forma do governo intervir no mercado, ou como a gente estava até comentando, na verdade assim, seria quase um mecanismo de proteção que ficaria meio que em segundo plano, para quando você realmente precisar, você ter regras sobre o assunto, que também o pessoal reclama muito de imposto de renda, né? Ninguém gosta de declarar imposto de renda, tem que pagar imposto, mas está ali, tem que declarar, tem que pagar. Como é que você vê, não sei até se você tem informações, principalmente a gente fala de outras regulamentações, se você tem mais contato com algum outro mercado que regulamentou, a questão de como fica, o governo realmente ele acaba tendo alguma interferência no mercado, ganha alguma coisa com regulamentação em cima das moedas, como é que é esse cenário de regulamentação mesmo? Eu acho que são coisas distintas. Uma coisa é você regular a atividade da empresa para controlar quem de fato acessa essas moedas virtuais, para não ser o criminoso, para não ser o político que quer fazer uma sacanagem, lavar dinheiro. Esse é um tipo de regulamentação que eu acho que é positiva, ela é benéfica. A gente não quer ligar amanhã na TV e descobrir que um político tinha uma wallet com 50 milhões numa wallet. Então, se a gente tiver regras para que isso não aconteça, excelente. A outra coisa é controle, fazer política monetária em cima do Bitcoin. Hoje o Banco Central ele controla política monetária com câmbio e taxa de juros. As moedas virtuais representam hoje, no volume que tem no Brasil, uma ameaça para esse controle governamental? Hoje, pelo volume que a gente vê hoje, eu não vejo uma ameaça. Pode ser que, se isso no futuro vier a crescer, além dessa regulamentação das exchanges, possivelmente ter algum controle para a preservação das reservas brasileiras, como o Brasil sempre fez historicamente. Então, esse risco existe e essa é uma preocupação dos bancos centrais do mundo inteiro que vai muito além da questão de lavagem de dinheiro. É de fato de proteção das reservas do país. Aí entra no debate entre as instituições brigando Estado ali. E não Estado, exato. Legal. E aí você que está mais nesse meio, tem algum outro ponto de regulamentação que você acha importante? A gente falou de levar dinheiro para fora, trazer dinheiro de fora, lavagem de dinheiro. Tem algum outro ponto que você vê que seria importante o Banco Central, o órgão, ficar de olho para regulamentar, para trazer, ou que você vê que tem muita gente que deve ter muito cliente, alguém que te pergunta, tira dúvidas sobre o assunto. Como é que você mais vê aí sobre essas questões do pessoal? Eu acho que duas coisas
principais. Acho que uma pergunta que o pessoal fez bastante é a questão de comprar Bitcoin no exterior. O que acontece é, várias corretoras no mundo inteiro estão tendo problemas com o sistema de pagamento internacional, o SWIFT, para receber pagamento pela compra do Bitcoin. E o que acontece? Acaba sobrando uma meia dúzia de corretoras lá fora que fazem de tudo para receber cada vez mais dinheiro de pessoas do mundo inteiro que estão longe da sua sede, do seu estabelecimento físico. A gente teve um caso recente no meio do ano da BTCE, que ficava na Rússia, que muita gente no Brasil fazia operação comprando Bitcoin lá fora, nessa corretora específica. E eu conheço vários casos de brasileiros que faziam essa operação e perderam dinheiro. O dinheiro estava dentro da corretora quando o governo americano, como ela acessava clientes americanos, o governo americano teve jurisdição sobre a corretora. Então, o governo americano fechou essa corretora e hoje essas pessoas no Brasil precisam provar para o governo americano que dentre todo aquele dinheiro de sacanagem que existia ali dentro, lavagem de dinheiro, existia dinheiro lícito desses brasileiros que estavam aqui declarado imposto de renda, que esse cara pagou imposto de renda aqui no Brasil, enviar documentação traduzida, juramentada e tal. Então esse é um risco. E a outra coisa é o Banco Central, tanto o Banco Central quanto a CVM, eles têm soltado seus comunicados alertando sobre os riscos. Mas isso, na minha visão, não é suficiente, porque existem as empresas sérias, existem as exchanges sérias, mas existe muito picareta no mercado que cria exchange falsa, que cria moeda virtual falsa e acaba dando golpe nas pessoas. E eu acho que uma visão cômoda do regulador fala, olha, tomem cuidado porque existe o risco. E deixa todo mundo tomar o risco e muita gente acaba errando. Eu acho que uma regulamentação seria benéfica para acabar chancelando quem são as empresas sérias. Então, você quer atuar no mercado de moedas virtuais, você quer vender, passe por esse crivo e você está autorizado. E isso vai dar segurança para as pessoas comprarem empresas sérias e deixar o dinheiro delas, as moedas virtuais delas, numa empresa séria e não em outras que acabam surgindo por aí. Hoje é muito fácil você abrir uma exchange, contratar um sistema, o white label, coloca a sua marca e começa a receber dinheiro de cliente. Então, acho que uma regulamentação, uma postura do regulamentador seria legal nesse sentido. Legal. Você comentou do Banco Central, você vê nos comunicados, você está de olho, como é que você vê, e aí tocando até nessa questão de regulamentação, você vê algum cenário para regulamentar as criptomoedas num futuro próximo, dado o que o CVM e o Banco Central têm falado recentemente sobre o assunto, ou você acha que isso é uma coisa que a gente deve demorar um pouco para ver se for acontecer, né? Depende. Eu acho que se a gente for olhar os países que já regulamentaram, são países que tiveram problemas. Então o Japão teve a regulamentação das exchanges, do mercado de moedas virtuais lá, porque o primeiro grande caso de quebra de exchange foi na Ásia. Então a gente teve a Mt. Gox que muita gente perdeu dinheiro. Nada mais correto do que o Japão falar, opa, peraí, aconteceu esse problema aqui, pode acontecer de novo, eu vou regulamentar. A gente teve o mesmo caso nos Estados Unidos, de corretora que era usada com a finalidade de lavar dinheiro em volumes altíssimos. Então, o regulador lá ele foi pressionado, ele viu que existia uma necessidade de regulamentar. No Brasil, a gente não viu nenhum problema ainda. Além das fraudes, pirâmides, etc., que tem por aí, mas problemas com as empresas que têm aí, estão criando uma credibilidade no mercado, a gente não teve nenhum problema sério. Meu medo é o regulador esperar um problema acontecer para ir criar uma regra e ser uma regra que acaba prejudicando todo esse sistema. Acho que uma regulamentação anterior seria benéfica. Então, acho que vai depender. Se eventualmente um político for encontrado daqui a 6 meses com um Bitcoin ou uma corretora quebrada daqui a 6 meses, com certeza em mais 6 meses a gente vai ter algum tipo de regulamentação, positivo ou negativo. Sim. Tem muita gente falando para alertar sobre casos de pirâmide. Isso a gente sempre faz aqui no programa. A gente, diversas vezes com outros entrevistados, a gente já comentou que basicamente qualquer pessoa que te ofereça um lucro mensal, um ganho mensal, assim, simplesmente de graça, você só põe o seu dinheiro, ele vai virar algo a mais, já desconfie, já não é aquela linha. E acho que a regulamentação vai muito nessa linha também. Você saber em qual instituição você está pondo seu dinheiro
vai ajudar a inibir esses casos de pirâmide. Acho que é um dos pontos principais. É exatamente isso. O grande problema hoje é que as pessoas estão acostumadas com o mercado financeiro tradicional, aonde eu faço um investimento, muitas vezes é um D mais 30, ou eu só posso resgatar aquele investimento em 6 meses, 1 ano, tenho garantia do FGC, dentre outras coisas. E eu vou vendo aquela rentabilidade, mas eu não consigo resgatar o meu investimento. Isso é característico do mercado financeiro tradicional para diversos tipos de investimento. Isso no mercado de criptomoedas não existe. Não existe, compre um Bitcoin e deixe guardado aqui 6 meses, eu vou te pagando aquela rentabilidade a cada 30 dias. Sim. Alguém provavelmente pode estar tentando dar um golpe, porque não é o perfil desse mercado nem no Brasil nem no mundo. Legal. Bom, acho que mais essas questões aqui, tem muita gente, outro ponto que o pessoal, acho que o pessoal às vezes confunde, ou às vezes gosta tanto das criptomoedas, do Bitcoin, que acaba, que é a questão, são duas questões na verdade, eu acho que o pessoal confunde um pouco regulamentação com intervenção, né, que é o que a gente está falando, intervenção no mercado, o governo querer ganhar dinheiro em cima das criptomoedas. Não é impossível, não é algo, né, a gente vive no Brasil, a gente sabe como imposto, já há uns meses eu lembro que comentaram de talvez o governo taxar quem que queria comprar criptomoedas, então você vai lá na exchange, você vai pagar uma taxa pro governo, não veio, pode ser que aconteça, né, isso eu acho que é inevitável, e assim, o que a gente fala muito é principalmente foco acho que nas exchanges, porque uma das características e uma das bases, principalmente do Bitcoin, é essa questão do P2P, né? Do você fazer os negócios. E isso aí, a proteção que o blockchain dá, que toda essa questão dá, acho que ela está ali, isso não vai mudar. Então, assim, acho que a gente foca muito em quem é novo nesse mercado, quem realmente fica ali só na exchange, por mais que faça realmente umas carteiras de segurança, acaba fazendo a maioria dos seus negócios na exchange. Acho que principalmente essas pessoas, elas precisam ter uma proteção a mais, né? Quem realmente já é expert no assunto, está ali nos grupos, conhece um monte de gente e faz negociação entre eles já estão até que bem protegidos. Você realmente conhece, você ainda corre o seu risco de o cara, por mais que você conheça o cara, ele sumir e não fazer a operação. Sim. Mas tem muita gente reclamando, falando que o P2P é a vida, é o futuro, é o negócio. Realmente, é a ideia por trás, mas não é só isso. Acho que o que a gente comenta muito, a gente pode até brincar que é um pouco do mundo ideal que a gente quer criar com criptomoedas. A gente não fica pensando que o governo vai taxar, vai querer ganhar dinheiro em cima disso, por mais que a gente saiba no fundo que vai querer ali. Mas acho que o que a gente traz aqui, o que a gente está falando dessas regulamentações de pontos específicos, não pensando nessa taxação, né? Pensando na segurança de quem está no negócio. Não sei se essa é a sua visão também, assim. Eu acho que esse é o ponto. Qual é o risco das moedas virtuais para a população e para o governo, para o país? Lavagem de dinheiro tem que ter regra. A gente não quer. A gente mora num dos países mais corruptos do mundo. A gente não quer ligar a TV amanhã e descobrir que está todo mundo usando exchange de Bitcoin para lavar dinheiro. Sim. Proteção do ativo do cliente. Muita gente não quer ter a preocupação da senha privada, perdi a minha senha, não consigo acessar meu Bitcoin, agora o que eu faço? Prefere deixar na exchange, perdeu a senha, cria uma nova senha da conta na exchange, liga para a exchange, manda um e-mail. Muita gente prefere isso, mas para isso ela está confiando na exchange. Que mecanismo legal hoje existe para proteger esse investidor? Nenhum. É o conceito padrão, você deixou o dinheiro lá, se ele é fiel depositário. Se ele perder amanhã, você vai tentar cobrar, você pode receber ou não. E a questão de política monetária, eu acho que isso hoje, na minha visão, é menos preocupante no Brasil, porque o volume é muito baixo. Sim. Mas se a gente fosse pensar, por exemplo, a gente na década de 90, com inflação galopante, e o Bitcoin existisse, com certeza o governo ia tentar, porque todo mundo ia correr para o Bitcoin. É a Venezuela. A Venezuela. E o governo ia bloquear isso. E se a gente for lembrar naquela época, as pessoas compravam dólar.
se proteger. Inclusive, aparecia no Jornal Nacional a cotação do dólar paralelo. Sim. Existia o comercial, o turismo e o ilegal aparecia no próprio jornal. Sim. Então, era um meio de proteção do recurso da população. Então, existem vários viés da regulamentação. Ela pode atacar várias coisas distintas. E tem até um fato curioso de regulamentação. No caso da Mt. Gox que quebrou, ela quebrou em 2013. Uhum. E pela legislação japonesa, a legislação lá, existe um processo hoje, lá no Japão, para pagar esses investidores que tinham dinheiro lá. Só que pela lei de falência no Japão, ele analisa o preço do ativo na data da quebra. Uhum. Então, se eu tinha um Bitcoin lá que valia R$300 em 2013, e até hoje essas pessoas, a maior parte não recebeu nada de volta, está no processo de falência. Quando for receber, já está declarado que o valor que elas vão receber vai ser o valor histórico. Uhum. E o que sobrou de Bitcoin na corretora naquela época já é mais de 10 vezes maior do que o que ela está devendo. E a discussão que existe no Japão é essa. Por conta do sistema jurídico japonês, os fundadores da corretora podem ficar com quase 90% do que sobrou das moedas virtuais lá, porque ela tem a obrigação de pagar os credores pelo valor histórico. Legal. Bom, Luiz, acho que é isso. O nosso tempo aqui está acabando. Queria agradecer a sua presença. Não sei se você quer acrescentar mais algum ponto. Falou bastante, mas se tiver mais perguntas... Fica aí para a próxima. Se o pessoal tiver mais perguntas, pode ir mandando. A gente marca outro programa, faz uma matéria separada aqui. Bom, pessoal, eu tenho recebido aí muita mensagem, o pessoal falando de IOTA, uma moeda que está subindo forte, o pessoal está gostando dela, negociando muito. A gente não tratou sobre isso hoje, o assunto aqui era outra coisa, mas pode deixar que eu estou de olho, a gente vai escrever uma matéria, a gente já garante, já estamos atrás disso. Talvez o programa da próxima semana, estamos vendo aí, mas podem deixar que a gente vai comentar sobre essa moeda, que é o tema do momento aí nas criptomoedas. Então, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo e até a próxima semana.